Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal, a mais um vídeo em que nós vamos estar aqui meditando e refletindo sobre essa grande obra que é a Filoteia, escrita por São Francisco de Sales. E dando seguimento, de acordo com o último vídeo, com a última meditação que a gente fez, hoje nós vamos para o segundo capítulo da primeira parte do livro. Esse segundo capítulo, que nós vamos falar sobre as propriedades e as excelências da devoção que São Francisco de Sales está aqui explicando para nós sobre essa santidade que é a união para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo, São Francisco de Sales vai trazer algumas das características dessa devoção, algumas das características dessa união com Deus e quais são alguns efeitos que ela causa e que ela traz para aqueles que são os devotos. Mas, antes de iniciarmos, vamos fazer então uma oração, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, e para iniciar então essa reflexão, essa meditação do segundo capítulo, da primeira parte, eu já vou me servir aqui da leitura do primeiro parágrafo deste capítulo. Então, São Francisco de Sales escreve o seguinte: os que desanimavam os israelitas para que não entrassem na terra da promissão, diziam-lhes que era um país que devorava os seus habitantes, isto é, que o ar era tão maligno que não se podia viver lá muito tempo. E que, além disso, os habitantes eram gigantes monstruosos, que comiam os outros homens como se fossem gafanhotos. Também o mundo, amada Filoteia, difama tanto quanto pode a santa devoção, pintando as pessoas devotas com um semblante insolente, triste e melancólico, e espalhando que a devoção acarreta temperamentos hipocondríacos e insuportáveis. Mas como Josué e Caleb protestavam que não somente a terra da promissão era boa e formosa, mas que até seria doce e agradável a sua posse. Assim também o Espírito Santo, pela boca de todos os santos, e Nosso Senhor pela sua mesma, nos assegura que a vida devota é uma vida doce, ditosa e amável. Então São Francisco de Sales ele já inicia o capítulo colocando essa contradição, esse contraponto em que muitas vezes o mundo ele pinta para nós, ele pinta para as pessoas uma imagem da devoção como se fosse algo triste, algo deprimente, algo ruim, algo que não seja bom para que as pessoas sigam, mas o mundo está completamente enganado, está completamente errado, pintando essa imagem. São Francisco de Sales ele usa ao longo desse capítulo algumas analogias, algumas imagens bíblicas que são bem bonitas. Eu fico maravilhado de ver essa genialidade, essa espiritualidade de São Francisco de Sales, e ele usa a comparação com aquele episódio do Antigo Testamento em que alguns habitantes de Israel diziam que o povo não deveria ir para a Terra Prometida, enquanto Caleb e Jacó diziam que sim, e Josué, diziam que sim, deviam ir para a Terra Prometida porque era um lugar doce, porque era um lugar muito bom. E ainda assim, hoje é a mesma coisa. O mundo lá fora, que não conhece a devoção, que não conhece a santidade, o mundo lá fora que não pratica ou que olha apenas os exercícios exteriores da devoção, os jejuns, as penitências, as orações, eles veem com os olhos errados tudo isso. Eles veem isso como se fosse algo ruim, vê apenas o sofrimento, vê apenas o sacrifício, mas não conseguem enxergar todos os frutos espirituais interiores e que são, sem dúvidas, os mais importantes da devoção. O mundo lá fora, que já se esqueceu de qual que é o objetivo para o qual nós fomos criados, que é para conhecer e amar a Deus, que é para glorificá-lo, adorá-lo, para obedecê-lo nessa vida, para que um dia possamos viver na vida eterna dos céus. O mundo lá fora já se esqueceu dessas realidades, já não consegue enxergar mais esses efeitos interiores, não consegue ver todos os frutos doces e belos que a santa devoção provoca em nós. Então, esse primeiro efeito, essa é uma das primeiras excelências que São Francisco de Sales coloca, que é a doçura,
toda a suavidade da vida interior. E ele, na verdade, um pouco mais adiante, eu vou ler aqui, ele coloca para nós uma resposta àquelas pessoas mundanas que não conseguem enxergar toda essa beleza e essa verdade da devoção. Ele escreve: ó mundano, as almas devotas acham muito amargor e aspereza nos seus exercícios e mortificação. É certo. Ou seja, São Francisco de Sales admite que sim, os exercícios espirituais, as penitências, todas essas atividades são sim difíceis, não são fisicamente prazerosas, isso é certo. Mas, fazendo-os, convertem-nos em doçura e suavidade. Os mártires olhavam as fogueiras, os ferros em brasa, as rodas e as espadas como flores e perfumes, porque eram devotos. Pois se a devoção é capaz de comunicar doçura aos mais cruéis tormentos e à própria morte, que não fará ela pelas ações virtuosas? Ou seja, apesar de toda essa aspereza, dessa dificuldade, de não ter esse prazer físico nas orações, nas mortificações, até mesmo nos jejuns, elas podem sim tornar-se algo doce, algo suave, algo bom. Elas, na verdade, tornam-se com certeza todos esses efeitos bons em nossa alma por meio da ação da graça de Deus, fazendo-as por amor e unidos a Deus. Aliás, São Francisco de Sales dá até um exemplo. Ele diz dos mártires, que é um exemplo maior do que os mártires, que viam todos os tormentos pelos quais eles iriam passar com alegria. Eles viam com uma vontade imensa de se entregar ao martírio por amor a Deus, porque já eram devotos, porque já tinham essa perfeita caridade na alma, que é a devoção. Pois bem, e se a devoção já é capaz de causar em nós essa suavidade, essa doçura, esse desejo pelo amor de Deus, transformar a dor em um mel doce, que é prazeroso, que é agradável para nós e agradável aos olhos de Deus, para sofrermos tudo por amor a Ele e conforme for da vontade de Deus, quais outras propriedades, quais outras excelências essa devoção que São Francisco de Sales diz para nós é capaz de produzir na nossa alma? São Francisco de Sales, ele diz que a devoção é como um açúcar, e o açúcar ele é capaz de adoçar os frutos verdes, corrigir a sua acidez e malignidade, que tem alguns mesmo depois de maduros. E ele fala que a devoção é o verdadeiro açúcar espiritual, porque ele tira o amargor às mortificações, impede que as consolações façam mal, corrige as queixas, livra o oprimido da desolação e o favorecido da arrogância. Ele torna igualmente útil a honra e o desprezo, recebe o prazer e a dor com um coração quase sempre igual e enche-nos de uma maravilhosa suavidade. Então a devoção que São Francisco de Sales está mostrando para nós, está querendo aqui elucidar, explicar para nós, é a devoção que causa na nossa alma de passar tudo o que é da vontade de Deus unido a Deus. Sejam os sofrimentos, sejam os prazeres. Sofreremos unidos a Deus e por amor a Deus. Passamos por os momentos bons, felizes, de prazer, obedecendo a Deus e da maneira que é da vontade de Deus. Essa é a devoção. A devoção causa essa propriedade. Ela tem essa propriedade de fazer com que em tudo que nós passemos na nossa vida, nós passemos conforme é da vontade de Deus, da maneira que é melhor para a nossa salvação, da maneira que é melhor para nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, ele vai escrever o seguinte, dando seguimento nas propriedades e excelências da devoção. Ele diz: contempla a Filoteia a escada de Jacó, porque é o verdadeiro retrato da vida devota. As duas hastes em que se prendem e ajustam os degraus por onde se sobe representa a oração que nos alcança o amor de Deus e os sacramentos que conferem. Os degraus não são senão os diversos degraus de caridade pelos quais se vai subindo de virtude em virtude, ou descendo pela ação em auxílio e favor do próximo, ou remontando pela contemplação à união amorosa com Deus. Aqui São Francisco de Sales faz uma outra referência, faz uma outra analogia maravilhosa com outra passagem bíblica, que é a passagem da escada de Jacó. São Francisco de Sales fala que as duas hastes da escada, que é por onde a alma sobe aos céus, são a oração e os sacramentos.
dois pilares fundamentais da vida espiritual. E os degraus da escada são justamente os degraus da caridade. Quanto mais nós subimos, mais perfeita é a nossa caridade, mais próximos da devoção nós estamos. Então essa imagem da escada de Jacó, São Francisco de Sales, de uma maneira maravilhosa, usa para que possamos compreender também um pouco da dinâmica da vida espiritual, um pouco das propriedades e excelências da devoção, da santidade que ele está aqui falando para nós. E na passagem bíblica também dizia que os anjos subiam e desciam nessa escada. E São Francisco de Sales, ele fala um pouco das pessoas que estão nessa escada, ou seja, os devotos, as pessoas que querem progredir na vida espiritual, que querem ser santas. Ele diz que as pessoas que estão nas escadas, que estão subindo os degraus, são pessoas cheias de vigor e agilidade espiritual, que elas arremessam-se para Deus por meio da santa oração, que recebem da mansidão e suavidade tudo que é da vontade de Deus. Seus pensamentos, afetos e obras não norteia outro fim ou motivo fora de agradar a Deus. Eles se servem do mundo e das coisas mundanas, mas de um modo em absoluto puro e sincero, tomando sem empenho nem apego apenas o que lhes é muito necessário segundo a sua condição. Tais são as pessoas devotas. Então São Francisco de Sales diz aqui para nós, as pessoas que estão progredindo na vida espiritual, as propriedades que a devoção causa naqueles que são devotos, são essas. A de fazer tudo por amor a Deus. A devoção é aquela que corrige, como ele falou, a acidez das frutas é aquela que corrige os nossos apetites desordenados. Aquilo que corrige o que há de incorreto, de desordenado, de ruim, aquelas implicações, aqueles desejos que não agradam a Deus. A devoção é aquela que faz com que estejamos prontos para fazer a vontade de Deus, prontos para obedecê-lo, já que estejamos de prontidão, preparados, para assim que a oportunidade aparecer, nós possamos agir. Assim que o desejo de fazer algo de caridoso, que agrade a Deus, apareça, nós estejamos prontos para realizá-lo. Então essas são as pessoas devotas, que não são apegadas a esse mundo, que utilizam apenas aquilo que lhe é apenas necessário neste mundo, mas que têm os olhos voltados totalmente para as realidades espirituais, divinas e celestes. Caiamos entre nós. É fácil viver essa realidade? É simples. Nós, com as nossas próprias forças, somos capazes de ter essa força espiritual, de olhar apenas para as realidades divinas, de fazer sempre a vontade de Deus, de conseguir fazer os exercícios espirituais, os jejuns e mortificações sem reclamar? Não é fácil, não é simples. Mas São Francisco de Sales, no Filotéias, está justamente falando para nós que é totalmente possível e que é não só possível, mas naturalmente uma propriedade e uma excelência da devoção, da santidade. E é para isso que nós viemos para o mundo. Nós temos vários exemplos mostrando para nós como essa devoção é real e possível de ser alcançada. São os santos. Quantos santos não existem? Quantos santos recentemente foram canonizados? São Carlo Acutis, por exemplo. E mais, São Francisco de Sales, ele diz para nós que devemos sim viver todas essas propriedades, todas essas excelências da devoção e que, além disso, além de ser possível de viver, toda essa realidade é muito doce, é muito suave e ela agrada muito a Deus. Claro, nós só vamos conseguir viver essas realidades por meio das graças de Deus. Nós, com as nossas forças humanas, não somos capazes, porque somos fracos. Mas Deus, por meio das vossas graças, das graças santíssimas e poderosas dele, ele tanto pode como quer fazer com que sejamos verdadeiros devotos. E aí sim, seremos capazes de verdadeiramente fazer tudo isso, de ter todas essas excelências que São Francisco de Sales listou aqui. E por fim, encerrando o capítulo e já encerrando a nossa reflexão de hoje, o santo escreve por fim, nesse capítulo: Acredita-me, caríssima Filoteia, a devoção é a doçura das doçuras e a rainha das virtudes, porque é a perfeição da caridade. Se a caridade é como leite, a devoção é a sua nata. Se é uma planta, a devoção é a sua flor. Se é uma pedra preciosa,
a devoção é o seu brilho. Se é um bálsamo precioso, a devoção é o perfume que exala, tão suave que corrobora e conforta os homens e faz exultar os anjos. Então essa é a verdadeira devoção, a santidade. É aquela que nos eleva ao nível mais alto da caridade e que nos faz preparados para amar a Deus da maneira como Deus merece e quer ser amado. A devoção é aquela que é a excelência máxima da caridade. Esta é a santidade, a devoção, a santidade, aquilo que nos une, que nos leva para perto de Deus. Então, que possamos, ao longo do dia, ao longo da semana, pensar um pouco nessas palavras de São Francisco de Sales, palavras tão belas, tão boas, e que podem nos ajudar tanto no nosso crescimento espiritual, que Deus nos ajude nessa reflexão e nessa meditação. E por fim, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acham que esse conteúdo é bom, que está ajudando vocês, eu peço que deixem aí o like de vocês, que se inscrevam no canal, que compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais essa obra maravilhosa chamada Filoteia. Além disso, todo o curtir, todas as inscrições no canal ajuda o nosso apostolado e faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Ajuda a fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para outras e mais pessoas. Então, a gente fica muito feliz de estar podendo fazer mais esse conteúdo aqui para vocês. Agradeço a todos que assistiram até aqui e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.